Olá, seja você muito bem-vindo a mais um episódio da Fórmula Podcast. Eu sou Maurício Tavares, apresentador do programa, também CEO da Fórmula Digital, a Fórmula que está fazendo 10 anos de atividade aqui em Porto Alegre. Somos uma empresa especializada em marketing, em produções de vídeo, em estratégias digitais. Se você precisa alavancar a sua empresa, os seus negócios, saiba que você está na empresa certa. A Fórmula Digital pode te ajudar a impulsionar os seus resultados, tá bom? Hoje é um dia muito especial, é um dia que trago aqui na Fórmula uma pessoa que está comigo aí, um cliente que está comigo aí há mais de 6 anos, tem uma história bem bacana para falar, mas antes de abrir a câmera, né, sempre tem esse suspense, né? Antes de abrir a câmera, preciso falar que esse programa é veiculado na Rede Sul de televisão, canal 55.1 TV Digital, 11 da NET e também em todas as nossas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Deezer. A gente está em todos os lugares o tempo todo, né? A gente vive esse momento omnichannel, então saiba que a Fórmula Digital tá lá, você pode acessar, pode curtir, pode compartilhar aí, mostrar para seus amigos, tá? E aprender bastante. Hoje o papo é muito bacana, é sobre negócio, sobre o empreendedorismo e sobre uma empresa que ela vai além de dinheiro. Ela tá aqui para salvar vidas, ajudar, reabilitar, sabe? Dar esperança para as pessoas. E abrindo a câmera aí, tá aqui meus amigos, né? O Medeiros, da Prom, fundador da Prom, né? Hoje sócio e fundador. E o Thomas, né? Que é um grande parceiro, já veio nos nossos estudos aí, não sei se tu lembra, Thomas. Acho que mais ou menos uns 3, 4 anos. Só que não era aqui, era na RDC. RDC, sim. Com a Fabiane Flores. E hoje vamos trocar, vamos se atualizar nos assuntos, das informações, né? Medeiros, da Prom. Thomas da Prom agora, né, eles se uniram e tal, mas o Thomas tem uma jornada bem bacana aí nesse mundo da saúde, enfim, mas é isso. Medeiros, começando contigo aí, muito obrigado. Olá, é um prazer estar aqui com a Fórmula Filmes, mais uma vez, a gente já teve algumas participações aqui. A primeira, eu acho que foi lá em Gramado, né, que foi aquele desafio para filmar uma cirurgia ao vivo, e depois a gente teve várias outras, assim, também foram muito bacanas que a gente fez aqui com a Fórmula. Perfeito. Um dos maiores trabalhos que a Fórmula fez foi lá em Gramado. O Medeiros chamou a Fórmula para fazer uma transmissão ao vivo de uma cirurgia bucomaxilo. Eu nunca esqueço, né? Porque na hora da nossa reunião, o Medeiros falou que era uma cirurgia muito pequenininha. Era só uma moedinha. Eu nunca esqueço, é uma moedinha, não dá nada. E eu tinha esse receio de sangue e tudo mais, e eu pensava, é só uma moedinha. E eu peguei e fui, né? Quando eu fui, não tinha como voltar mais. Aí eu vi tudo como é que é feito, né? Enfim. É que a previsão é que fosse ser uma cirurgia, essa cirurgia era uma cirurgia com uma prótese de ATM, da articulação temporomandibular, a articulação que faz a gente abrir e fechar a boca. E quando é uma cirurgia só da articulação, realmente a incisão é pequena, mas acabou sendo uma paciente que teve um ameloblastoma, que é um tumor benigno de mandíbula, que daí se retira metade da mandíbula e foi uma cirurgia bem maior, que daí foi com a cirurgia que tu te deparaste com ela, assim. Até essa paciente já tinha tido uma prótese antes, essa prótese acabou infectando, assim, mas infectou, acho que a paciente já tinha mais de 15 anos, a prótese, coisa do gênero, e teve um azar, assim, que ela teve um problema no dente. E aí, esse dente espalhou bactéria ali pela região da boca e acabou infectando a prótese. E ela teve que retirar. E a gente colocou uma prótese nova. Mas aí não era uma prótese só da articulação, que daí seria aqueles espaços pequenininhos que eu te falei que tu ia precisar ter bastante recurso, assim, para conseguir pegar a cirurgia num espaço pequeno, no meio do monte de mão de cirurgião no meio ali. Exatamente. Que ia ser um desafio, e no final das contas foi uma cirurgia aberta de meia mandíbula, assim. Foi uma situação incrível ali, aprendi bastante também sobre muitas coisas. Foi um momento memorável para a Fórmula Digital, uma etapa também, a gente cresceu bastante com aquele teu pedido, né? Então a gente é grato ao trabalho, sempre você é grato a todas as vezes que a Prom chamou a Fórmula Digital, não à toa a gente está aqui hoje crescendo também, por conta aí do apoio do amigo, né? Acreditando na nossa marca. Mas, vamos começar do começo, né? Falando do sucesso da Prom aqui agora, né? Que vocês resolvem vida com tecnologia e arte, né? Enfim, reabilitando vidas, né? Trazendo esperança e felicidade para as pessoas, mas queremos saber lá no começo. A Prom foi fundada em 1993. Isso. Tá, mas antes, tu já pensava em entrar para essa área?
Eu comecei a pensar nessa área na época da graduação, mas era uma coisa assim muito distante. Eu achava que trabalhar nesse mercado devia ser uma coisa legal. E era tudo que eu pensava. Eu não tinha nem ideia por onde começar, o que fazer, nada disso, assim. Aí, quando eu me formei, eu não tinha engatado nenhum emprego direto, assim. Eu estava procurando e apareceu num laboratório de pesquisa da URGS lá um tema que era estudar o titânio como material biocompatível. Aí é isso aí que eu queria. Aí eu fiz um mestrado no laboratório, fiquei um tempo como pesquisador, e lá eu trabalhei um pouco com a área, algumas pesquisas na área de ortopedia, até a peça que foi foco do meu mestrado era uma arruela com parafuso para o ligamento cruzado do joelho. E eram algumas alterações, na época era uma peça de plástico que ficava meio alta, que o paciente ficava sentindo no joelho. Eu troquei para uma peça de titânio mais baixinha, com perfil que quase não sentia o toque, assim. Mas isso ficou só como uma experiência. Eu acabei depois, ainda dentro do mestrado, mas trabalhando com o pessoal da Bucomaxilo. Até a gente fez algumas experiências com cobaia, de implantar umas pecinhas de titânio com o pessoal da Odonto, da URGS. Na época era a doutora Ieda Puricelli que coordenava ali. Ela me ajudou bastante nisso. E mais ou menos, eu fazia a parte metal mecânica e o pessoal do Odonto fazia a parte biomédica, assim, de implantar. Depois a gente fez os ensaios, ensaio histológico para ver o comportamento da célula na volta do titânio. E aí eu gostei de trabalhar com a área de bucomaxilo, crânio, essa parte aí, e seguir por esse caminho. E titânio aceita no corpo da pessoa? É por isso que você escolheu o titânio? O titânio ele é um material biocompatível bastante consagrado, assim. Eventualmente pode ter alguma pessoa que tenha alergia ao titânio, mas são casos raros, assim. Eu trabalho com a PROM há 30 anos, mas antes da PROM teve todo esse período que eu fiquei como mestrado, pesquisador, coisa assim, e eu acho que eu vi 2 casos de pessoas que tinham alergia ao titânio. E já uma pergunta que normalmente me fazem, tá, e o que faz quando a pessoa tem alergia ao titânio? Uma coisa que normalmente uma pessoa não tem alergia só ao titânio, assim, normalmente são pessoas que têm várias alergias, então se tu vai colocar uma prótese, vamos ver se ela tem alergia ao titânio. Então a gente faz o que a gente chama de uma moedinha de titânio, assim, a pessoa coloca na pele, vê se dá alguma reação, alguma coisa, se ela for alérgica aí não dá para usar o material. Entendido. E aí, então, a partir de 1993 você abre a PROM? Isso, aí ela abriu oficialmente. Onde que era? Praticamente não era, assim. Ela tinha um endereço oficial em Canoas, que na época eu tinha um outro sócio que começou comigo, ele era um estagiário, que aí, estagiário meu no mestrado, a gente resolveu abrir junto a empresa, e eu acho que um tio dele era contador e disse, não, é melhor vocês abrirem em Canoas, porque aqui em Porto Alegre tá muito ruim para abrir empresa. O pessoal daqui era o pessoal do PT que não estava muito eu acho que existia uma época, né, Porto Alegre teve aversão ao empresariado, né, graças a Deus isso mudou, né, mas Porto Alegre teve um tempo muito difícil e com isso ele perdeu espaço, né, e eu acho que quase a história da PROM, né, é quase como diversas empresas, às vezes começam em casa, na garagem, né, num canto fazendo, né, o produto. E claro, né, os produtos antes de serem implantados, eles sofrem um processo todo de esterilização, né, seja num terceiro, hoje tem empresas que são especialistas, né, em esterilização de equipamentos, né, o material cirúrgico, né, o implantável, enfim, né, até os produtos que são usados dentro, né, inclusive parte de vestimenta e tudo, né. Então, o material tem que ter, sim, um bom acabamento, né, Medeiros, para não criar, né. O Medeiros falou no começo ali, né, que tinha uma pecinha lá que incomodava na pessoa, né, que ela tinha uma altura e tal, olha tudo cuidado, né, nos mínimos milímetros. E o titânio, né, para quem nunca pegou, ele na realidade ele se assemelha
em resistência ao aço, mas parece um alumínio na leveza, Sim, né? Vamos assim, o aspecto dele parece que é alumínio. Ele é um pouco mais pesado do que alumínio, mas muito resistente, que nem aço, né? Sim. Então ele é um material assim bem interessante nisso e tem essa característica de ser bem biocompatível, né? Eu preciso falar, né, apresentar o Thomas. Você já sabe, eu sempre falo, eu não sou um apresentador top, né? Estou aprendendo aqui agora, mas vou apresentar ele aqui. O Thomas, no Unicamp, ele é diretor, né, do Laboratório Saúde, então é um laboratório renomado no Brasil. Ele também é vice-presidente, né, do Centro de Indústrias da Fiergs e também presidente do Sindifar. Eu quero saber como é que é a tua agenda? Às vezes é bem complicado, né? Filhos, família reclamam, minha mãe, né? A gente acaba tendo que se dividir, né? Hoje tá certo que a digitalização dos negócios ajuda, né? Hoje, antigamente tu tinha que estar no escritório, hoje com o celular tu resolve muitas coisas e cada vez mais, né? Hoje, inclusive, assinar documento, tu consegue via uma assinatura digital, então facilitou bastante, né? Mas é um desafio, né? A gente arranjar tempo para tudo, às vezes algumas coisas ficam para trás, ficam atrasadas, né? Eu, inclusive, tenho que organizar melhor meu tempo, né? Porque faz um ano que eu entrei, né, como sócio da Prom, né? O outro sócio que estava manifestou o desejo de sair, né, da sociedade. Daí o Medeiros me procurou. Primeiro disse, para mim eu não tenho muito tempo, dificuldade, mas vamos fazer o seguinte, vamos contratar um consultor, né, que eu já conheço há bastante tempo, para ele dar uma olhada no negócio, assim, né, e mesmo se eu não entrar, serve esse trabalho até para te buscar um outro sócio. No final eu avaliei e acabei entrando, né, mas com uma função muito mais de apoio nas questões, vamos dizer, organizacionais. Nós estamos até mexendo na área física da empresa, né, adequando, né? A tua entrada lá na Prom. Então a gente precisa fazer isso, né, para a gente organizar e deixar a empresa pronta para os próximos anos, né? Perfeito. Eu acho que a função da sociedade é achar alguém que nos complemente, né? Sim. Cara, não dá para ter às vezes um sócio, e o Mário mesmo complementou muito tempo o Medeiros, mas o sócio ideal é aquele cara que tem skills que a gente não tem. E tu chegou e mudou muita coisa lá, é uma nova Prom mesmo, né? Então vocês dois unidos ali, que satisfação. E o sócio que saiu, o Mário, que tu citaste, ele continua nos prestando serviço, inclusive em algumas questões lá. Uma coisa que eu acho bastante importante, assim, normalmente quando desfaz uma sociedade, os dois sócios querem se matar depois, assim. Eu continuo amigo do Mário, que é o meu sócio, e até ele ainda continua trabalhando na Prom agora, só que ele é um terceirizado, assim, um consultor. Prestador, né? Ele tem alguns equipamentos que ele ajudou a desenvolver, alguns que ele quase desenvolveu sozinho dentro da empresa lá. Ele chegou a fazer uma fresadora de 3 eixos, comando numérico computadorizado, fez todo o projeto, assim, eu ajudei, só dei uns pitacos, assim. E aí, volta e meia, a gente quer dar uma melhorada na fresadora, ele vai lá, faz tudo. Eu cheguei lá esses dias na Prom e estava cuidando de uma máquina. Que coisa legal da vida isso, né? Da gente ter pessoas do nosso lado, chega a determinado momento, olha, não é mais esse caminho que eu quero ir, mas vamos continuar junto na vida, cada um no seu... Isso é bonito, né? Para que guerra, que briga. Minha ex-esposa é minha sócia aqui na Fórmula Digital. A gente tá todo mundo, não, vocês não brigaram? Não, pra que brigar? Estamos aqui junto, estamos ganhando dinheiro junto, estamos crescendo junto. Né? A pessoa que tá ali agora dirigindo a live é o meu ex-sogro. E é isso, né? O bizu, eu não consigo brigar com ninguém. Todo mundo é amigo. E nesse caso, assim, tem até uma curiosidade, assim, né? Como o Medeiros falou, se construíram os equipamentos, porque os equipamentos que tinham no mercado, não que não atendiam, mas eram equipamentos grandes, e as peças geralmente são pequenas, né? Nós estamos falando em próteses que são inseridas na região aqui do crânio, né? No maxilar e tudo. Então, se desenvolveu máquinas para esse porte de peças, né? E o Mário foi fundamental nesse desenvolvimento desses equipamentos e continua nos dando assistência, né? Para atualizar os equipamentos, né? Porque em termos se a gente olhar a máquina em si, ela vai a mesma de 20, 30 anos atrás, mecanicamente falando. O que muda hoje é toda a parte de
informática, de TI ali, né? A parte embarcada, que tem sempre atualizações, né? Tem sensores novos, tem motores novos, mas a ideia da máquina em si, mecanicamente, não muda, né? Então, é importante a gente, com isso, estar conseguindo dar uma maior produtividade para as nossas máquinas, né? Conseguir trabalhar mais rápido, com melhor qualidade, né? Agora com essas atualizações. Até das atualizações tem uma coisa que é a mecânica da máquina, que é um projeto que a gente está fazendo junto com o Mário, que é botar mais 2 eixos na máquina, né? Isso quer dizer, a máquina se movimentava antigamente de 3 sentidos, assim, para frente e para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, e agora, além desses movimentos, ela faz 2 movimentos de rotação. Então, ela permite esculpir a peça de mais ângulos, peças mais complexas, com esse novo dispositivo, assim. É que base, 3 eixos seria isso, para cima, para baixo, para o lado, né? Para frente e para trás. Agora, nos outros, tu consegue fazer esse giro aqui, né? Da ferramenta. Então, tu consegue esculpir. É bem isso, esculpir melhor a peça, sem precisar mexer a peça de... Antigamente, a gente tinha que deslocar a peça de posição e trabalhar ela pelo outro lado. Agora, a máquina reposiciona ela e vai usinando, vira de tudo que é lado a peça para ela praticamente sair pronta. Perfeito. Vamos agora, eu quero saber do Thomas, pegamos a história aqui, isso é legal, né? Pegamos da metade de agora, mas vamos lá agora voltar. Se começa do começo, aí fica chato. Mas lá do começo, Thomas, o que tu pensava em ser quando criança? Tu já imaginava entrar nesse mundo todo da saúde, dos negócios? O que a tua família te falava para ser? Médico? Concursado? Na realidade, assim, meu pai tinha já um negócio, né? E a gente desde pequeno, né? Vivenciou isso, né? Ele começou também pequeno, no fundo de uma garagem, com laboratório de saúde, né? Que ele conseguiu com um sócio, né? Que era, na época, junto com ele, 50-50, ele conseguiu trazer um produto que já era conhecido, principalmente nas cidades aqui no interior, onde tem a colonização alemã, que chama bálsamo alemão. Produto bem tradicional, bem antigo, e ele conseguiu a autorização para fabricar isso em 1957. Né? E no início de 59 é que efetivamente eles conseguiram produzir, né? Depois de juntar capital para o vidro, na época tinha que ser um vidro especial, né? Que tinha uma marca registrada, enfim, foram todas exigências do contrato quando ele conseguiu essa... E daí com isso, né, isso era essa pequena indústria lá, meus avós trabalhavam, né, também, e então eu sempre vivenciei isso muito de perto, como é que era, né, esse desenvolvimento e tudo. E em 65 meu pai, né, funda uma outra empresa, porque o sócio desse produto, né, dessa empresa não tinha interesse de fazer grandes investimentos, ele funda uma outra empresa porque ele compra a marca registrada do pó pelotense. Esse talvez seja mais conhecido do público em geral. E durante anos a gente tinha o laboratório de saúde, que era o principal produto desse bálsamo alemão, e o outro que chamava Kimsul, que na realidade depois teve outros produtos, calmador, a extensão da linha do pó pelotense, que é o creme, o sabonete. Nós tivemos uma época o Amargol, hoje temos Colometin, tem produtos que foram comprados de outras empresas ou que a gente comprou. Então, minha vivência sempre foi bastante acompanhando, até desde criança, as coisas, né? Cresci com vendo essa, como é que funciona. E acaba sendo um pouco natural, né? Se tu tem um pouco de afinidade, tu continuares, né? No negócio, né? Perfeito. Medeiros, quase 30 anos aí, né? De Prom. Não, quase não. Mais de 30. Mais de 30. Olha, a gente sabe que empresas no Brasil quebram em 2-3 anos, enfim, por um monte de motivo. Como é que tu conseguiu chegar a 30 anos? Qual o segredo aí? Eu acho que esse tipo de coisa não tem uma fórmula, um remédio, assim, são várias coisas que a gente vai levando. Assim. Os primeiros 2 anos foram só trabalhar, quase não tinha retorno nenhum, assim, até é um mercado
difícil de se entrar. Eu consegui entrar um pouco por essa situação do mestrado, assim, que já tinha alguns cirurgiões que conheciam, mas normalmente a porta é fechada, assim, quando está começando, ninguém te conhece, o pessoal não confia, assim, é um produto para saúde, é um produto importante, vai colocar dentro de um paciente, aparece alguém que tu nunca viu na vida e, vou comprar teu produto, não é nem comprar uma camisa, assim, se não gostar, tu compra outra, assim. E eu acho que não tinha regulamentação naquela época, Na né? época não tinha, não. Na época... Depois, então, isso hoje tem uma regulamentação maior, né, da Anvisa, né, sobre esses produtos. Mas mesmo assim, entrar no mercado, quando... O primeiro produto que eu comecei no mercado era parafuso e placa para osteossíntese. O pessoal costuma chamar do pino de platina, assim, mas não é pino e não é de platina. Mas o apelido é esse. São parafusos e placas de titânio para trauma, normalmente, era o que eu mais atendia, assim. E alguns anos depois, acho que, sei lá, uns 15 anos depois, assim, a gente começou com prótese para articulação temporomandibular. Eu até ia te fazer uma pergunta, né? O que é uma ATM? Tá, a ATM é essa articulação que a gente tem que permite que a boca abra e feche. Essa fica bem aqui no canto da orelha. E vocês são especialistas em criar próteses de ATM personalizada. O que é o personalizado? Tá, não é prótese de ATM personalizada. A gente começou mais forte, assim, com a prótese ATM, mas o nosso foco, assim, é personalizado. Ou seja, cada paciente é diferente do outro, então cada paciente tem o seu projeto de prótese. A patologia do paciente é diferente, o rosto do paciente é diferente, então ele tem uma prótese que é construída especificamente para ele. A gente parte da tomografia do paciente normalmente, e aí a partir dessa tomografia, em conjunto com o cirurgião e o pessoal de projeto da Prom, se desenvolve uma prótese específica. Pode ser um paciente que tem algum problema na articulação, pode ser um paciente que tenha um tumor de mandíbula, então a gente refaz uma parte da mandíbula, pode ser uma parte da mandíbula com articulação, pode ser a maxila, que é a maçã do rosto aqui, assoalho de órbita, fechamento de crânio, praticamente tudo do pescoço para cima, assim, a gente tem condições de reabilitar, e é tudo personalizado, é feito para cada paciente. Diferente da ortopedia, que, sei lá, a perna de todo mundo é mais ou menos parecida e a prótese vai por dentro do osso, coisa assim, não vai dar muita diferença, assim, tu bota pequena, média, grande, eles têm vários tamanhos para esse tipo de coisa, mas agora o rosto de uma pessoa muda bastante. E uma coisa até agora que a gente começou faz poucos, sei lá, eu acho que uns 2 anos mais ou menos, que está muito na moda a harmonização facial. Sim. Mas o pessoal dentro da harmonização facial faz muito de injetar algum produto dentro da pele, mas a gente tem e aí daí uns 6 meses, 1 ano, esse produto é absorvido, vai indo e volta ao que estava. E a gente tem agora uma peça que é feita de polietileno de ultra alto peso molecular, que ela é definitiva, no mesmo esquema, ela é personalizada. A pessoa chega lá, tá, eu queria ter essa parte aqui do rosto um pouquinho mais saltada, eu quero ter um pouquinho mais de queixo, mais ângulo de mandíbula, vai lá, vê, dá para fazer até uma simulação breve, essa simulação sempre é interessante de falar que tecido mole, que a gente chama que é, toda a parte que não é osso, o apelido é tecido mole, o resto é tecido mole, assim. Cada pessoa se comporta diferente, depende da idade, da rigidez muscular que tenha, então essa previsão de comportamento de tecido mole é uma previsão mais ou menos, assim, ela não é 100% precisa, diferente do osso. O osso, tu pega a tomografia, tu bota ali, ele vai ficar no milímetro dentro. Perfeito. O tecido mole é um pouquinho, mas já dá uma noção de como é que a pessoa vai ficar com o rosto novo, assim. Antes de fazer a cirurgia, ela já vê a foto de como ela vai ficar. Perfeito. Isso cada vez está evoluindo mais, né? Os softwares e tudo, e inclusive nessa parte das próteses, né? Lá de posse das tomografias se faz um biomodelo, ou seja, se imprime 3D, né? A caveira, né? Vamos dizer assim, o crânio, né? E daí se trabalha justamente até com essa prototipagem com o cirurgião, né? É um trabalho muito interativo, né? Para se chegar num resultado excelente daí, por isso que tem uma... Porque a gente fazer a coisa funcionar do ponto de vista mecânico é uma coisa, agora
não desarmonizar a face, né? Ter esse cuidado. Aí entra geralmente a questão de arte, né? Que tem que sim, é importantíssimo o cirurgião, né? Não tem como fazer uma prótese de boa qualidade, né? Sem um bom conhecimento do cirurgião, mas também precisa ter o conhecimento, né, de quem faz a prótese, né? Pontos de fixação, uma série de coisas, né? Porque a parte estrutural também, que boa parte das próteses, ela tem uma função estrutural, não só de preenchimento. Essas que eu falei de harmonização facial são só de preenchimento. Por isso que elas são até de polietileno, né? Que elas são de polietileno. Mas é um polietileno especial, tá? É um polietileno que praticamente uma empresa no mundo faz, é importado, que é justamente para ser implantável, né? Thomas, uma vida inteira aí trabalhando na saúde. Né? Eu queria interromper só uma coisinha. Essa parte de harmonização facial eu acho importante dizer que a gente até começou com isso, porque mesmo quando a gente não trabalhava com uma cirurgia estética, a gente sempre teve a preocupação, a pessoa vai tirar um tumor, mas a gente quer que depois do tumor ela tenha um resultado, além de funcional, tenha um resultado estético bom. Então, por isso que a gente acabou migrando disso um pouco, não migrando porque a gente não saiu, né, mas também abrangendo essa parte da estética. Porque mesmo quando a gente está com um problema funcional, foi um trauma, foi um tumor, teve que fazer uma ressecção de um acidente, né? Alguma coisa, a gente se preocupa. Botar a função, mas principalmente no rosto é importante refazer a estética. E eu acho que é importante, o Medeiros, ele esteve junto com o nosso pessoal da área de comercial, né, num evento lá no Nordeste, lá em Fortaleza, né, e um dos cases que foi apresentado, a cirurgia apresentou o case, né, todo de uma cirurgia, né, eu acho que o Medeiros pode até falar melhor, né, do que foi, era um tumor, né? O tumor era um ameloblastoma, que é um tumor benigno que normalmente acontece na mandíbula. Até ela era bem nova, normalmente esse tumor acontece mais pelos 30, 40 anos, mas ela tinha, acho que na época do tumor, tipo uns 17, alguma coisa assim, eu não lembro bem a idade. E aí esse tumor, ele aumenta o volume da mandíbula bastante, assim, parece que está com o rosto inchado. E a solução para isso é a ressecção da mandíbula, assim. E ela fez toda a apresentação, né, como cirurgiã, e no final disse, esse paciente sou eu. Inclusive... Então, a própria cirurgiã, e assim, o pessoal da banca nem ninguém nota isso aí que chamou a atenção, porque quem estava na banca eram cirurgiões bucomaxilos a ponto de estar numa banca de qualidade. Ô Fredo, anota para mim esse tempo, nosso mês aí, esse tempo aí do programa, para a gente colocar as imagens da apresentação que essa paciente, professora, enfim, apresentou. Eu fiquei bem impressionado, né? Enfim, nem parece a mesma pessoa, né? E os profissionais de saúde que estavam na frente ali não reconheceram que ela tinha uma prótese. Perfeito. Thomas, tem uma pergunta para te fazer, assim, tu tá uma vida, né, trabalhando em prol das pessoas, de fato, né, na saúde. Aí vem a Prom com esse propósito de vida tão bonito, né, de tecnologia e arte para reabilitar pessoas e tal. Isso mexeu contigo? Teu propósito aqui de carreira, de vida é isso, ajudar através do teu trabalho? Tá na saúde, é uma chama que te movimenta? Sem dúvida, né, Na realidade, assim, como tu falou, eu participo em outras entidades, eu acabo tendo esse trabalho associativo, né? Eu me envolvi muitos anos e acabei voltando na área tributária, né? Eu acho que já acompanho isso há 20 anos, a eterna reforma tributária, e tomara que saia com uma série ainda de problemas, com uma série de temores que tem, né? Mas o Brasil se alinha a um padrão da OCDE. Aliás, se o Brasil não fizer uma reforma tributária nos padrões que estão aí, ele não consegue aderir à OCDE. Isso é uma condição também colocada, né? Então o Brasil vai agora para um padrão que é usado em 174 países, tá? Então não estamos inventando uma jabuticaba, né? E muitos pontos, daí eu penso, nos Estados Unidos não é assim, tá? Mas não é assim, mas muitos pontos são iguais entre esse modelo que está sendo proposto e nos Estados Unidos. Basicamente, o que nos Estados Unidos não se cobra em todas as etapas, só se cobra no consumidor final. Mas todos os outros critérios, o imposto está por fora, ser no consumidor que paga isso no final,
não ter diferença entre produto e serviço na tributação, tudo isso também tem no sistema americano, né? Então ele tem só essa peculiaridade de não cobrar em cada etapa. E também fui coordenador na área de relações de trabalho, também lá na Federação das Indústrias, durante 3 anos. Então a gente se envolve bastante, porque no Brasil sempre se busca uma solução fácil para as coisas. Acha que vamos inventar a jabuticaba e ela vai ser fácil, E tem certas coisas que o Brasil não precisaria inventar, nós simplesmente temos que internalizar, claro, fazendo algumas adequações à nossa realidade, né? Para que realmente o país volte a crescer, né? Nós, infelizmente, nos últimos anos, principalmente a indústria sofre, né? Por quê? Porque, na realidade, o nosso modelo aqui é um modelo que a gente já tem junto, a gente não precisa de inimigo externo. Nós já bastamos para nós mesmos, né? Nenhum país do mundo tem incentivo para importação, né? Nós aqui temos uma série de incentivos para importação, briga fiscal dos estados. Nós temos o paraíso fiscal na selva amazônica, chamado Zona Franca de Manaus, que é um absurdo, que custa 55 bilhões de reais, né? Custa 550 mil um emprego por ano lá. É um valor absurdo, totalmente fora, né, para o pessoal importar produto, muitas vezes, dos outros países, trocar de saco, e prejudicar a geração de empregos e riqueza de diversos outros negócios no país, tá? Não é assim, tem que acabar, não. Mas eu acho que a gente tem uma série de coisas assim que a gente tem que lutar. E às vezes o empresariado nosso nacional, ele fica, né, o empresário aquele pequeno, ele fica sofrendo no canto. Ele teria que participar mais, né? Teria que debater para a gente pressionar. Nós só vamos pressionar e mudar isso via pressão no governo, no parlamento, né? E sem soluções fáceis, tá? Porque a economia não aceita a ditadura da caneta, tá? Não funciona isso. Aliás, a finada União Soviética caiu não porque o pessoal restringiu a liberdade das pessoas, até mandou lá para os campos na Sibéria, matou. Porque a economia deixou de funcionar e eles não tinham como manter o sistema. O sistema caiu, né? Então nós aqui continuamos com ideias de tabelamento de frete, de querer fazer piso mínimo regional, acima da capacidade muitas vezes da economia pagar. E isso acaba criando tudo que é efeitos contrários, né? Informalidade e perda de produtividade. Então nós temos que achar, nós temos que ter regramento, sim, mas regrar é uma coisa, dizer que vai ter que ser assim é outra, né? Então eu trabalho bastante, né, nessas questões aí e acompanho, né? E a área da saúde é uma área que interessante, né? A vida é o bem mais, né? Sem vida a gente não. E vida com saúde, né? É o degrau. Não adianta viver sem condições, né? Eu acho que isso é uma briga que a gente tem que conseguir levar, né? A questão da saúde, da educação, né? E principalmente também da segurança para todos os brasileiros, né? Eu acho que é uma briga, mas não vai ser uma solução mágica, né? Não vai ser uma solução imposta. E achar, né, o empreendedorismo, né, essa coisa, eu acho que ele tem que ser estimulado, né? Na escola? Na escola, e até o seguinte, o pessoal tem que enxergar, né, que a gente só vai ficar, vai viver melhor no Brasil no momento que a gente conseguir ter maior produtividade. E produtividade, o pessoal não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, né? Perfeito. O esforço com inteligência, né, com foco, leva à produtividade. Só o esforço por si, às vezes, não. E parece assim, eu tenho que, na realidade, isso é com tecnologia, isso é com conhecimento, mas é também com um ambiente que prestigia e premia quem tem maior produtividade, né? Então, a gente precisa mudar esse mindset, né? Produtividade parece que é um palavrão, parece assim, nós vamos fazer o trabalhador trabalhar mais. Não, trabalhar melhor, né? E tem uma série de aspectos, a questão da saúde,
A questão de mobilidade urbana é um problema sério no Brasil. Tem muitos trabalhadores que gastam mais do que 3 horas por dia se movimentando para chegar no trabalho. Então, tem diversos aspectos. Eu acho que o empresário tem que enxergar isso um pouco mais. Eu acho que isso não é paternalismo, né? E claro, vão ter discussões, né? Sempre tem interesses diferentes, mas a gente tem que avançar nessas discussões e ter E tem soluções, tem país, mas nenhum país conseguiu chegar nisso sem algum esforço. Não existe caminho fácil, né? Perfeito. Na escola mesmo, né? Eu acho que todo mundo, né? Brasil é isso, né? Tu aprende a trabalhar para entrar para um sistema, né? Enfim. E tu sai às vezes de uma faculdade ou de uma escola, tu não sabe bem o que tu vai fazer, né? Só sabe que tem que trabalhar para alguém, né, durante 8 horas e tudo mais, carteira assinada, ou passar um concurso público. Eu fui descobrir sobre empreendedorismo e descobri a ser um empreendedor depois dos meus 30 anos. Na verdade, depois dos meus 35 anos, porque ninguém te ensina, né? Não existe isso aqui. E é até uma mancha tu ser um empreendedor. Então, aqui na Fórmula mesmo, a minha forma de trabalho, eu tenho quase certeza que é que nem a de vocês. É trabalho e trabalho, entendeu? Não existe... minha cabeça é ocupada o tempo todo por trabalhar, ajudar pessoas. Da minha forma de ajudar é empregando, dando um bom trabalho, enfim, fazendo as pessoas progredirem e tal. Mas eu tenho essa questão, assim, né? A gente, hoje, empresário, não é bem visto, né? Eu vejo que política é bem visto, mas empresário é como se fosse o cara, um vilão, que tá explorando. E, cara, a gente tá trabalhando muito, né? E muitas vezes a gente, sabe, no meu caso, que eu tenho uma empresa aí de 10 anos, sinto isso, essa pressão de que nem todo mundo está entendendo bem que a nossa importância, né? De gerar empregos, negócios. E eu acho assim, mais do que emprego, trabalho, tá? Porque o que acontece? Nós ainda estamos presos, talvez, a uma ótica do século XIX e XX, que o cara tinha que ter emprego, trabalho assalariado. E muitas vezes hoje o perfil mudou. A pessoa não quer ter um compromisso de horário todo dia. Não estou dizendo todos, tá? Mas eu acho que na realidade eu sempre faço uma comparação, né, com isso daqui, celular. Tu deve te lembrar, os primeiros eram os famosos tijorola, né? Só tinha aquele, né? Todo mundo tinha o mesmo celular. Um tijolão. E era só para falar, não tinha mais nada, né? Uma e outra mensagem. Hoje, quantos modelos nós temos? Desde até o pessoal mais velho que quer continuar tendo um aparelho só para falar, outros que... Então, assim, houve uma segmentação enorme. E o mercado de trabalho também. Tem gente que busca ser funcionário público, quer ter a estabilidade. Tem outros que querem ter um emprego CLT bem certinho. Agora tem outros que não querem. E a nossa legislação, e até vou te dizer, o nosso judiciário tem que começar a se abrir para isso, né? Quando duas pessoas, eu não estou falando no cara analfabeto lá, que não tenha observado algum direito, enfim, né? Mas tem gente nível superior, né, bem claro, que escolhe trabalhar e nós temos que ter a segurança jurídica para poder contratar em outras formas, que é o interesse dele, inclusive, que ele quer trabalhar, mas ele quer fazer um contrato como PJ, ou quer ser um autônomo, ou quer trabalhar com um aplicativo, ele vai decidir a hora que ele quer trabalhar. Então nós temos que evoluir nisso. Acho que assim, a pessoa tem que saber o que ela quer. Eu quero fazer, minha carreira vai ser CLT. Ela pode ganhar muito dinheiro, ter uma vida estabilizada, pode ficar rica sendo CLT no meio dela, pode. Ela pode ter sucesso sendo concursado também, e ela pode ter sucesso empresarial. Mas todos os caminhos ele vai sangrar. Né? O que não dá para fazer é a gente ter uma geração de pessoas que querem que caia do céu, que são vítimas de alguma coisa. Não, a única forma de tu ter sucesso é trabalhando, não passando ninguém para trás, sendo gente boa, estar evoluindo, estudando e tal. Então eu prego muito isso aqui na Fórmula, graças a Deus ali, a gente está com uma safra muito boa de pessoas, né, que, cara, estão aqui nos ajudando, estão trabalhando do nosso lado, não são nossos inimigos, são amigos, gente que está junto. Daqui a pouco o meu parceiro, Maurício, eu sou filmmaker e tal, eu quero ter minha produtora. Sério? Que legal, cara. Sucesso pra ti, tamo junto, se precisar de uma produtora, me chama. Vai lá, segue. Não é um caminho muito fácil. Sim. Né? Mas eu quero que a pessoa progrida, mas
E é isso que a gente articula. E isso tem que ser, o combinado tem que ser respeitado. Nós não podemos daí discutir, e a gente acaba judicializando coisas que já foram combinadas, entendeu? E parece, no ramo, parece que só existe CLT 220 horas por mês. Não, existem outras formas de organização do trabalho e que deveriam ser valorizadas. Desde, claro, existe um equilíbrio naquele contrato, né? Isso sempre é importante, mas se não tem nenhum desequilíbrio, foi uma opção que as partes acertaram e tem que ser respeitado, né? Então isso parece que não é, parece que só existe, não, trabalho tem que ser empregado, CLT, né? Sim. E a gente tem que abrir, o mundo do trabalho tem mudado, né? Tem gente que quer trabalhar part-time, menos horas, né? Então tem uma série de questões, né? E que se a gente conseguir fazer, e esse é o problema, o Brasil precisa se abrir nisso e fazer essa transição, né? Entender que o emprego é uma forma de trabalho. Eu posso ter a prestação como pessoa jurídica, eu posso ter a empresa, eu posso ser um autônomo que vai trabalhar com um intermediário. Aplicativo paga pouco. Bem, isso é um outro problema. Acho que daí é um problema econômico que a gente tem que discutir, né? Cobra demais, mas isso não invalida o tipo de relação. É isso que eu acho. Eu acho que daí é uma discussão econômica, não de criar vínculo que o cara tem que ficar pagando um imposto, uma coisa que ele não quer. Ele quer fazer a previdência privada dele, não quer recolher para o governo que tira muitos de uns e dá para outros, né? Exato, Na realidade, infelizmente, tem uma outra coisa que eu acho. No Brasil, tá, o Estado é o maior indutor de desigualdades, tá? É só olhar a nível, tu falou concurseiro, mas olha, tem gente no Estado ganhando, em tese, né, menos do que um salário mínimo, né? Só não ganham por causa, mas está lá o valor da... E tem gente aí ganhando coisas acima do teto. A gente vê todo dia, né? Então ele gera desigualdades no momento que ele aloca mal os recursos, né? É uma ilusão. O pobre hoje, pobre falando aquele que ganha pouco, que gasta quase tudo no seu sustento, né? Não estou falando do miserável que passa necessidade, tá? Pobre. Ele gasta, a carga tributária dele é enorme. Ele acha que não paga imposto, mas ele tem imposto nos produtos e serviços dele enorme, né? E coisas assim. Até pouco tempo, a energia elétrica pagava 30% de ICMS por dentro. Lá fora, pegando como o pessoal calcula, isso dá quase 50%. Porque se tu vai tributar, botar mais imposto para as empresas vão repassar esse imposto. Sim, quem paga o imposto no final é o consumidor, né? Uma coisa que o pessoal costuma falar muito, que o patrão explora o empregado. Uma coisa que eu sempre penso, assim, ó, nesses 30 anos de carreira, assim, sempre que eu falei para um empregado que eu ia deixar de explorar ele nunca ficou feliz. Não, é que o Brasil tem, até no caso, o empregado entende que ganha pouco, e assim é a percepção, e o empresário paga muito, mas paga no total, tá? Porque a gente tem que ver que existe uma série de encargos, alguns que vão até para o bolso do funcionário, né, do empregado, e outros não. Então, e falta enxergar isso, né? O americano médio, ele sempre pensa, quanto eu vou ganhar por ano, né? E ali tem algumas verbas anuais, algum bônus e tudo, ele olha o ano, ele não olha o salário no mês, ele olha o anual, né? E esse exercício a gente tem que começar a fazer aqui, porque se tu olhares, né, um empregado CLT, ele trabalha no ano 11 meses, um mês é férias, e ele ganha 14,33 salários. São os 12 meses de salário, perfeito, mais o 13º, mais um terço de férias e mais o salário via FGTS. Eu acho que é cultura, é várias as situações, né? Eu venho de uma família, de uma cultura que eu tenho que ser grato pelas coisas boas que me fazem. E como eu vim da pobreza, eu tinha duas opções. Ou eu vou invejar, ou eu vou ser grato. Eu optei pelo caminho da gratidão, né? Só que vem um estímulo, quando tu é jovem, muito pesado, de olhar, nossa, aquela empresa está ganhando milhões, nem sabe o peso que é as dívidas que se tem. Não vai, tá ganhando milhões, eu só estou ganhando isso aqui. Nossa, que injusto.
Agora, meu pensamento sempre foi, eu vou trabalhar muito, vou honrar esse valor, porque esse dinheiro tá salvando a minha vida, a vida do meu filho, a vida da minha esposa, e eu vou ser grato pra esse cara. Independente se eu trabalhei pouco ou muito, tá ruim, então sai, sabe? Mas eu sempre tenho pra mim aqui, qualquer pessoa hoje que trabalha comigo pode ser meu sócio. Pode até ser meu sócio e se entrar sem R$1. Basta gerar valor. Qual é o valor? É valor, né? Enfim. E o que a gente quer hoje, esse é o meu sucesso aqui, na verdade, né? Reconhecer que todo mundo, eu sou grato a todo mundo. Quem trabalha comigo, o cara tá gastando o tempo de vida dele trabalhando comigo para ajudar no meu sonho. Então eu sou grato por esse tempo. Essa troca é fundamental quando a gente se entende. Agora, quando uma ponta acha que está sendo desfavorável, acabou a relação. Tem que ser a reciprocidade, né? Isso é importante. Que eu acho que o pessoal não enxerga muito também, assim. Quando um funcionário entra na empresa, ele entra com o corpo dele. A botina, a calça, o jaleco, a máquina que ele usa, o cafezinho que ele toma, tudo isso é pago pela empresa. Exato. E se ele fosse ser o empresário dele mesmo, ele ia ter um custo bem maior do que ele enxerga. Mas eu acho que é importante que tu põe, Maurício, e quando eu falo em produtividade, vou pegar a situação aqui bem tua, da tua empresa, né? Tu vende produções aqui, né? Sim, boa parte. Sim. Bom, eu posso fazer uma produção meia boca e uma boa. A diferença disso é o conhecimento, é o aprendizado, é tu conhecer as técnicas e tudo. Pô, aquela produção boa, ela com certeza vai valer mais no mercado do que a outra. E o trabalho em si é praticamente o mesmo, né? Então, esse valor agregado, por quê? Porque as pessoas querem aquilo, né? E também, produtividade também é assim, por exemplo, se nós vamos lá, nós compramos um pedaço de terra, nós dois juntos vamos plantar, deu 1.000 sacos de soja, 500 para ti, 500 para mim. Legal. Agora tu vai dizer, mas eu preciso ganhar mais, 550, preciso ganhar mais. Tem dois jeitos, ou tu vai pegar 50 de mim, e eu vou ficar com 450, né, que é muitas vezes a mentalidade que o pessoal tem, ou a gente vai trabalhar junto, aumentar a produtividade, investir em adubo, investir em tecnologia, cuidar melhor na regulagem das máquinas, e vamos conseguir produzir mais e ganhar mais. E no momento que a gente ganha mais, a gente vai ter mais produto para vender, porque aumentar, por exemplo, na caneta o salário, o que faz? Faz aumentar o custo, num primeiro momento da empresa. A empresa ou absorve aquele custo, ou repassa para o produto. Se repassar para o produto, é inflação, sabe? Agora, se eu tenho um aumento de produtividade, e isso sim, é de algum jeito repassado, né? O trabalhador está produzindo mais, né? A empresa está... Daí todo mundo fica mais rico. É difícil, é tudo, mas é o único jeito, né? As sociedades só ficaram ricas, né? As desenvolvidas, quando conseguiram ter maior produtividade, ou seja, cada trabalhador produziu ou em quantidade ou em valor, né? Porque bem isso, coisas que o pessoal deseja mais, tem mais valor, tem mais qualidade, né? Tem uma durabilidade maior, que também acaba sendo um valor importante, né? Ainda mais no tempo hoje. A gente tem tanta coisa descartável que gera um monte de lixo. Né? E, eu não sei, a parte da empresa absorver, com o tempo o negócio pode passar a ser desinteressante e quando tu vê, tu tá comprando da China aquilo. Exatamente. Vamos falar de algo que não sei se você vai querer lembrar, mas vai ser importante para esse programa aqui. Eu quero que tu me relembre como é que foi a pandemia para a Prom. Como é que vocês superaram, né? Enfim, quais as ações que vocês tomaram lá para aguentar esse baque, né? Enfim, e momento de saúde, eu acho que não podia fazer cirurgia, não sei. Conta para nós um pouquinho. Para nós foi bem pesado, que boa parte das cirurgias que a gente faz são eletivas, então a gente tem um pouquinho de movimento de trauma, de emergência, coisa assim que manteve, mas ficou bem difícil, assim. Dizer como é que a gente superou, a gente está superando ainda, porque até hoje a gente ainda está pagando parte das contas da Covid. Agora a gente já conseguiu estruturar, mas a gente acabou ficando, a gente trabalhou no negativo durante aquele tempo. Fomos segurando do jeito que deu, teve aqueles recursos do governo, eu falava brincando que era botar o funcionário em coma induzido, que seria aquela suspensão do contrato, todas aquelas jogadas, a gente manteve dentro... Que também foi difícil, principalmente para quem ganhava um pouco mais, né? Porque quem ganhava
até R$ 1.500 praticamente não tinha grande perda, tá? Mas quem começava, conforme ganhava mais, existia uma perda, né? E eu acho que o Medeiros aqui, eu acho que é importante, tanto ele como o sócio pegaram dinheiro próprio e colocaram dentro da empresa para manter funcionando, para pagar as contas, principalmente, né? Como é uma empresa de tecnologia e tudo, principalmente salários. A folha pesa dentro dos custos da Prom, é a principal despesa que se tem. Uma coisa interessante, assim, desses 30 anos, a gente já teve eventualmente título que a gente pediu para pedalar, coisa do gênero, mas funcionário, a folha sempre foi em dia. Em 30 anos a gente nunca atrasou um pagamento. Maravilhoso. Sim, se usou, né? Sim, a gente usou os recursos. Os recursos que tinham do governo, financiamento da folha também, né? Então, assim, foi muito importante, né? Todo esse modelo para se conseguir segurar os empregos, né? Eu acho que foi uma situação, assim, bem complicada, né? Não vamos entrar aqui na discussão se precisava ou não precisava ser feito tudo, né? Eu entendo que falar depois é fácil, né? Mas eu acho que assim, a Pro conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, mas principalmente, eu acho que é importante, os sócios, né, na época, o Medeiros e o Mário, né, que estavam lá, colocaram dinheiro próprio para o negócio continuar, para o pessoal manter os seus empregos, né, enfim, né, nesse momento difícil, assim, que muita gente passou. Na área aqui de produção, muitas empresas fecharam, né, claro, Maurício? Sim. Nessa área do entretenimento, né, e tudo, assim, foi um período, assim, muito difícil, né? Reinventar, e nessa área, nesse momento, a gente foi para as lives, né? Inclusive, nessa época, a gente teve uma live com a Prom, né? Enfim, foi bem bacana. Foi uma das coisas que a gente teve também para não ficar esquecido no mercado, assim, trabalhar um pouco com live também para aproveitar o que dá para fazer no momento. Perfeito. Então, tem vocês dois aí, parceiros, né, de longa data, tem essa união, né, enfim, que conversaram, se uniram, mas eu queria saber do Thomas, qual foi a principal motivação para te entrar na Prom? Mercado, produto, marca, ou a genialidade do homem? Só um parênteses, eu acho que para quem está assistindo o programa, eles não sabem que a gente é parceiro de longa data, assim, porque eu conheço o Thomas, eu nem lembro quanto tempo faz que eu entrei pro Sindifar com a minha empresa. Aí desde aquela época que eu conheci o Thomas e aí a gente trabalhou. Pelo menos uns 15 anos deve fazer, né? Eu já perdi isso. Bom, eu tô de vice já umas 3 vezes, eu acho. Faz uns 15 anos já. O tempo voa. E qual a tua maior motivação para entrar na Prom ali? Tem uma diversificação de negócio, né, também. Eu acho que é uma área interessante, é uma área diferente, né? Dos produtos que a gente tem na nossa área, que seriam assim, no inglês seria um consumer, né? Quer dizer, é o consumidor que compra, porque tem medicamentos que são venda hospitalar, tem outros que são por receituário. Os nossos produtos ali, né, tem uns que não são até medicamentos, são cosméticos, são suplementos, na realidade são de venda livre, né? Então a minha comunicação é com o consumidor, é um mercado totalmente diferente, né? Perfeito. Então, achei interessante e assim, o Medeiros, assim, ele começou a empresa, a ideia de produtos, né, e tudo, sempre continua sendo dele. Então, a parte, vamos dizer assim, de criação, de todo de acompanhamento, né, de desenvolvimento, continua e é importante. Eu entrei muito mais para agregar uma visão de administração, tá? É um pouco né, nato, é um pouco que eu busquei, sou formado em engenharia química, depois fiz administração, né? Enfim, né, de como gerenciar, mas é uma coisa que a gente aprende em algumas coisas ainda todo dia, né? Então a gente também tem trabalhado isso, tem formalizado rotinas lá na Prom, né, estabelecido. Por exemplo, interrompendo um pouquinho, uma coisa que o Thomas trouxe para a empresa lá, a ideia de produtividade, assim, perfeito. Bem focado, bastante. Essa é até a pergunta que eu quero te fazer. Eu cheguei lá na Prom esses dias para fazer uma reunião com o Medeiros, e tava o Thomas lá, eu não sabia, né, enfim, dessa reunião de vocês, e tava o Thomas carregando coisas, objetos, sacos, enfim. Falei, não entendi. E trabalhando com afinco. Falei,
Aí eu perguntei pro Medeiros, não, ele é só o sócio, mas ele tá toda hora aqui trabalhando. É uma empresa em área pequena, tá? A gente tá mexendo no espaço físico, modernizando, né? Que assim, para uma empresa da área de saúde, ela tem que passar essa ideia, né? E também para os próprios, né, empregados lá que trabalham, enxergar, pô, eu trabalho numa empresa, as coisas são organizadas, né, nós temos um ambiente bom, né, então a gente vem fazendo esses investimentos. As novas áreas, instalações, a cozinha, nossa, que coisa mais linda. A gente vem fazendo instalações e também, por exemplo, a gente mudou agora, recentemente, toda a política de benefícios, né, então o empregado, ele tem um valor, né, que a gente chama em pontos, mas é um valor, tá? E ele pode alocar aquilo, claro, tem alguns parâmetros a obedecer, mas, por exemplo, eu não quero pegar vale transporte. Na relação tradicional, se ele não pega vale transporte, ele não ganha aquele benefício, porque ele paga. Agora ali não, eu tenho aquele valor. Se eu pegar o vale transporte, tudo bem. Agora, se eu não pegar, eu posso redirecionar aquilo para ter um vale, por exemplo, de combustível, claro, limitado, não pode ser. Sim. Ou posso colocar isso mais no meu vale alimentação. Quer dizer, ou posso ter um plano de saúde melhor, né, passar ou colocar meu filho ou minha esposa. Quer dizer, ele gerencia os benefícios. E isso a cada meio ano ele pode mudar essa eleição, né? Então, com isso, ele começa a enxergar que aquilo, tudo bem, não é salário, tá? Mas é uma verba remuneratória, tá? Que ele pode mexer e daí ele começa a enxergar, pô, se eu não preciso do plano de saúde porque eu tenho um outro, porque às vezes assim, a empresa dá, se eu não pegar, agora não, se eu não pego, porque minha esposa, por exemplo, meu cônjuge tem um outro plano, eu estou dentro, pô, eu posso alocar aquele dinheiro do plano de saúde para o vale alimentação e gastar no supermercado, em alimentos. Então fica uma coisa mais flexível, isso é uma coisa que a gente já tem na outra empresa e a gente tem feito. Claro que isso foi estudado, tem que atender às leis, né? Mas é possível fazer isso. Nem para todos, né? Quando tu começa um valor e daí às vezes tem gente que mora um pouco mais longe, usa um vale de transporte mais caro, não vale a pena ele ir, ou é um pouco mais de idade, plano de saúde custa mais, mas é uma evolução que se faz, né? Então são coisas, a gente gostaria de ter algum tipo de premiação quando a empresa tem um bom resultado, né? Eu acho que é importante isso também, né, para o pessoal enxergar, mas daí o pessoal tem que enxergar, porque assim, nós trabalhamos assim, qualquer coisinha que tu faça errado pode dar um problema, né, tomara que não chegue até tem várias barreiras para não chegar. Né, a gente trabalha, não é um tomara, na realidade a gente trabalha para não chegar, mas com certeza vai gerar retrabalho, perda de material, que é custo, então a gente tem que trabalhar para acertar da primeira vez, né. Então, tem aquele negócio, o avião também tem várias barreiras para não cair, mas às vezes cai, né? Porque as várias barreiras foram rompidas. Então, muitas variáveis, né? Tu não pode... a pecinha lá do mecânico que não apertou... Mas a ideia da coisa é que tu não pode pensar, não, tem outras barreiras na frente, eu não preciso me preocupar com a minha. Tu tem que te preocupar para que todas as barreiras funcionem, para que não chegue lá na frente. Porque todos os produtos, na realidade, são implantados lá na Prom, né? Então, a gente tem que ter, isso vai estar dentro do corpo de uma pessoa, então tem que ter todo um cuidado, né? Então, isso passa por controle de qualidade, né? E tem processos, por exemplo, já anos atrás, a Prom adquiriu um torno, tipo suíço, tá? Isso é um modelo de máquina, né? Na realidade ele é japonês. E ele faz tu põe a barra, sai os parafusinhos de titânio e pronto, né? Daí é só fazer a qualidade, ver se eles estão no padrão, né? Então são coisas que tu vai automatizar, porque no início eu fazia lá no torninho, manual, cada um tinha uma grande perda, né? Chegou a ter época assim que na fabricação desse parafuso 30% de perda era normal. Lá na Prom, lá na fábrica da Prom, tem várias máquinas gigantescas lá. Pelo que eu entendi, tem máquina que vocês criaram e tem inclusive uma máquina 3D lá. Essa máquina 3D, o que ela faz exatamente? Eu não sei exatamente o que tu chama da máquina 3D. Não, de laser, desculpa. A gente tem, na parte de usinagem, são máquinas de usinagem convencional, que são fresadoras, comando numérico com 3 eixos, agora tem uma com 5.
tem esse torno que o Eixo falou, que ele é um torno, ele tem 2 cabeçotes, quer dizer que ele começa a fazer essa peça por onde entra a barra, depois ele pega essa peça, digamos, com a outra mão, com outro cabeçote, continua fazendo numa outra parte da máquina a segunda parte da peça, enquanto na primeira peça ele está fazendo, na primeira parte ele está fazendo a primeira parte da peça, ele praticamente faz 2 peças ao mesmo tempo. Nesse torno a gente chega a ter uma peça, assim, uma das nossas peças, ela tem uma espessura, se eu não me engano, de 0,3 milímetros na parte mais fina da peça, assim, ele é bem preciso. Então... Aí, essas peças todas depois tem um laser, que esse é o laser de gravação. Todas as nossas peças têm o lote dela gravada, para se por acaso no futuro... E o logo da empresa, né? O logo e o lote, mas o fundamental é o lote, assim, daqui a 5 anos aconteceu alguma coisa com uma peça. Se pegar aquela peça, tu olha, o número dela vai estar nos nossos arquivos, a matéria-prima, todos os ensaios de matéria-prima, de recebimento de matéria-prima, quando aquilo foi feito, quais foram os operadores que fizeram, que todo o equipamento estava... me fugiu a expressão agora, quando tu manda... Estavam calibrados os equipamentos, que estava... A gente acompanha tudo que tem condições de saber toda a vida da peça desde que a matéria-prima entrou na empresa. Desculpa a pergunta amadora, tá? Eu realmente sou muito leigo nessa área. E a peça, vocês pintam ela, a pintura, ela prejudica a pessoa? Porque a titânio é uma coisa, a pintura é outra. Como é que é isso? Essa parte da pintura é bem interessante. Várias pessoas já me perguntaram isso, inclusive profissionais, assim. Ele tem um processo de coloração que é diferente, assim. A luz branca, na realidade, ela não é branca, são vários comprimentos de onda. É a cor do arco-íris, né? O arco-íris é quando tu decompõe a luz branca, né? Aí, quando essa luz atinge o titânio, alguns comprimentos de onda podem atravessar uma camada de óxido que normalmente existe no titânio e acertar o corpo do titânio embaixo da camada de óxido e refletir. Outros comprimentos de onda refletem direto na camada de óxido. E se tu conseguir jogar com a espessura dessa camada de óxido... Vai ter uma interferência e daí tu cria uma cor. Essas ondas, quando saem, elas saem defasadas. E aí elas dão uma interferência e elas dão uma sensação de cor. Mas não é cor. Se tu raspar o negócio, não sai. Por exemplo, se pegar uma peça de titânio que ela tá... A gente chama de anodizado, né? Que o processo de conseguir a espessura de camada que tu queres é por meio de anodização. Tu regula a voltagem da anodização e tu consegue regular a espessura de camada de óxido. Aí, a partir disso aí, tu tem o resultado de cor, esse efeito de cor. Mas tu pegar a peça e raspar, o pó sai um pó cinza com cara de óxido de titânio. Com cara de alumínio, né? Como se fosse um pozinho de alumínio. Pozinho de alumínio, pozinho de ferro, assim. O produto lembra muito alumínio, né? E dá pra fazer qualquer cor? Não. Tem tipo umas 5 cores, assim, tu consegue fazer amarelo, azul, verde, uma coisa meio avermelhada, magenta, marrom. Né? Assim, Acaba ficando uma cor muito bonita também, né? Se dá um acabamento bem bom. Mas dá um trabalho maior também? Dá um trabalho a mais. Tem todo o cuidado, tem que se fazer para ter precisão, para essa cor se manter. Para ter a camada de óxido uniforme na peça também, porque senão ela fica furta-cor, né? Fica mais de uma cor. Então tem todo esse cuidado, né? Então é um processo, assim, que tem umas variáveis para cuidar, né? E como essa camada aí de nanômetros, né? Então ela é mais ou menos sensível a algumas coisas. Nanômetros. Nossa. É 10 na menos 9, eu acho, centímetros. Ou seja, é uma parte em bilhão do milímetro. Tá? Nossa, cara. Aprendendo bastante com vocês aqui. Tem muitas perguntas, né? Quanto tempo temos aí, Alfredo? 1h03. Caminhando aí pro final do programa. Eu tenho uma outra pergunta para fazer pro Medeiros, né? E o Thomas pode complementar. Com tudo que vocês estão falando aqui agora, não é algo tão simples, né? Tipo, vamos pegar um arquiteto, né? Que tá projetando um estúdio, uma casa e tal. Se ele errar, depois dá para arrumar. No caso daquelas máquinas que vocês usam, aqueles com alto processador, os servidores e tal, o pessoal lá tá trabalhando uma vida ali, né? Então é um universo aqui dentro, como vocês falaram aqui, milímetros, enfim. Quanto tempo, quando vocês recebem ali o diagnóstico, enfim, para projetar essa prótese, assim?
Explica esse trabalho que vocês fazem no projeto. A gente leva mais ou menos assim uns 45 dias. Chegou a tomografia, aí normalmente a tomografia vem com alguns defeitos, coisas assim, principalmente se a pessoa tem uma obturação, isso dá reflexo na tomografia. Muitas vezes a tomografia, a mandíbula e o resto do crânio estão colados numa peça só, tem que separar. Todos esses defeitos a pessoa tem que trabalhar um pouco, o cirurgião normalmente já manda também uma descrição do que ele deseja, assim, do que é o caso. Se faz uma prévia para dar uma ideia de como vai ser a prótese, e é um trabalho que é feito junto com o cirurgião. Essa prévia é apresentada para o cirurgião, pode ser ou numa reunião online, alguns cirurgiões até pedem para a gente fazer um modelo e mandar, isso é bem mais raro, normalmente é uma reunião online, às vezes até eles recebem um e-mail, quem já tem mais prática, já conhece, dá uma olhada assim e dá o ok, e a gente continua, a partir daí refina o projeto, manda de novo, aí quando tem a aprovação final do cirurgião, passa para aprovação do controle de qualidade, eu tenho que aprovar todas as peças também. E é o responsável técnico da empresa. Além disso, eu sou o RT também, o responsável técnico. E aí eu aprovo todas as peças, às vezes não tem nenhuma falha de conceito, nada. A gente também, praticamente sempre, a gente faz o que a gente chama do biomodelo, que é uma impressão da tomografia, e faz uma cópia da prótese, comumente em alumínio também. Então, dá para pegar praticamente e fazer uma prévia da cirurgia. Tu tem um paciente impresso ali, como é o esqueleto dele, dá para encaixar a prótese, o cirurgião também pode fazer isso, que vai para ele, esse material é uma cópia do paciente e uma cópia da prótese que ele pode usar antes da cirurgia. Tem algumas cirurgias que a gente fez... Aqueles crânios lá em plástico vocês fazem lá? Sim, eles são feitos lá, são feitos nas impressoras 3D. A gente tem um conjunto de impressoras 3D para esse tipo de coisa. Uau! E algumas vezes, assim, quando é uma cirurgia um pouco diferente, que o cirurgião não está acostumado, que nós estamos criando alguma coisa nova, assim. Teve um caso, uns anos atrás, na Santa Casa, que era para fazer um enxerto autógeno de fíbula, ou seja, pegar um osso da perna para reconstruir uma mandíbula. Se tira uma lasca do osso, e esse osso, normalmente, ele tem que ser esculpido, né? Que o osso da perna não é igual à mandíbula, então sim. O cirurgião tem que trabalhar. E, normalmente, o cirurgião faz isso meio artisticamente. Ele vai, serra um pouquinho, corta um pouquinho lá, um pouco cá. E a gente fez, nesse caso, a gente pegou a tomografia da perna, esse osso da perna, fez uma cópia dele em plástico, uma cópia do rosto do paciente em plástico, cópia das próteses. A gente também faz guias para ajudar o cirurgião na hora que ele tem que fazer a osteotomia. E o cirurgião foi lá na empresa, pegou uma serrinha, fez toda a cirurgia nesses modelos todos, para ensaiar, ver se estava tudo certo, e quando ele chegou para fazer essa cirurgia, ele já estava fazendo essa cirurgia pela segunda vez, que a primeira vez ele já tinha feito no modelo Napron. Sensacional. Eu não te fiz uma pergunta, fiz pro Thomas, não fiz para ti, tá? Por qual motivo tu escolheu o Thomas para ser teu sócio? Porque a gente escolhe, é um relacionamento, né? Às vezes tu vai ficar até mais tempo com o Thomas, conversando com o Thomas, do que com a própria esposa, com a própria família, né? E o sócio tem para mim que é uma decisão muito... complicado, né? Tipo, é muito sério. E tu tá muito tempo com o Thomas também e tal, e tu escolheu ele, né? Conversou com ele, e a tua vida é a Prom. Então eu queria, em detalhes ali, eu queria saber o motivo principal aí de tu ter trazido ele pro teu lado aí. Olha, o Thomas, antes dele ser sócio, assim, já teve algumas vezes que eu tinha algumas dúvidas de coisas da empresa, assim. Tributário, por exemplo. Tributário, algumas coisas de mercado, assim, que... Como a gente trabalha no mercado, uma vez apareceu um amigo que tinha uma linha de cosméticos, aí eu achei, de repente pode ser interessante. Aí eu conversei com o Thomas. E essas coisas, assim, esses e outros exemplos que eu citei, eu vi que ele tinha uma visão empresarial muito boa, assim. E fora isso, a gente ser sócio de alguém que tu já é amigo é uma coisa que facilita bastante. Eu acho que basicamente foi isso, assim. Eu vi que ele era um empresário bom e ele era um amigo, então acho que fechou tudo, assim. Unir tudo, caráter, honestidade, sim, trabalho também o caráter sério. dele, assim. Nossa, é muito importante, né? Então tu veio vendo o homem aí durante 15 anos, né? Sim. Aprendendo e tal, que legal. Thomas, muito obrigado por tua participação aqui, né? Pode fechar o vídeo aí vocês agora, falando um pouquinho como é que vai ser o futuro da Prom, o que vocês estão visualizando no mercado, o que se espera da Prom para os próximos anos aí. Olha, como o Medeiros falou, como ele começou há 30 anos e como é hoje, a gente vê que é uma mudança brutal, né? Porque há 30 anos, para se ter um resultado estético bom, era difícil, né? Era com sorte, né?
e até os materiais e tudo, né? Isso evoluiu muito e eu acho que vai ter mudanças, né? Em materiais, né? Existem materiais mais biocompatíveis que o titânio. O titânio tem eu diria, uma excelente, mas tem outros materiais. Nossos materiais são pesquisados, né? Provavelmente vai chegar a hora, né, que a própria prótese vai ser feita num processo também de impressão 3D, né? Isso já existe, mas como o Medeiros coloca, né, ainda hoje se faz, talvez como a impressão 3D como no primórdio da indústria automobilística, que o pessoal pegava uma carroça e colocava motor, né? Então não pensava um carro para colocar o motor. Então isso com certeza vai vir com outros materiais, né? Isso vai evoluir muito, né? Eu acho que existe, porque os problemas, as pessoas ficam mais velhas, né? Mais suscetíveis a essas doenças degenerativas. Então a medicina vai precisar recauchutar, né? A gente brinca, consertar, para que a gente possa viver mais anos com qualidade, né? Eu acho que esse é o problema. Muitas vezes a gente conseguiu nos últimos anos aumentar, mas a qualidade de vida, ficar sentado num lugar, ou ficar com movimentos, ou até com dificuldade de mastigar, né? Que seja. Será que isso é uma vida plena, né? O rosto é muito importante, assim, porque o rosto serve para quase todas as atividades sociais. Normalmente quando tu sai com o pessoal aqui, tu vai jantar, tu vai almoçar junto, o cara não consegue mastigar direito. Primeira coisa que tu olha para a pessoa, pro rosto. A pessoa tem o rosto deformado. Uma coisa social, 100%, falar. Se a pessoa tem, sei lá, anquilose de ATM, que é não conseguir movimentar a articulação da boca. A pessoa não consegue falar direito. Dor até, né? Que é dor crônica. Dor não permite tu viver socialmente direito. Então, é uma coisa que traz a pessoa de volta à vida. Ele podia sobreviver antes, mas ele vai passar a viver depois de fazer um tratamento bom. Mas a falta da estética, um problema da estética também é uma dor, não, né? Com certeza. Então isso está evoluindo muito, novos materiais, novos processos, né? A demanda, eu entendo que vai continuar existindo, né? É uma coisa inerente, né? A gente vê e com soluções, né? Na realidade, cada vez um maior número de soluções, né? Para resolver aquele problema, né? Essa medicina, ela está evoluindo bastante, né? E essa parte aí, eu não vejo assim, eu vejo isso aí como uma coisa que vai evoluir, né? E eu acho que a gente tá, pelo que eu vejo histórico da PROM, sempre se procurou se acompanhar isso, ser inovador, tá? Ser inovador, acompanhar isso. A PROM é uma empresa pequena, assim, mas mesmo assim a gente conseguiu, assim, duas coisas que eu acho importantes. Nessa parte de placa e parafuso, que chama de osteossíntese, assim, a gente foi a segunda empresa do Brasil. Que legal. E próteses para articulação temporomandibular, articulação da mandíbula, a gente foi o primeiro a fabricar no Brasil, não tinha importadas. E eu fiquei quase 10 anos sendo o único fabricante. Eu não lembro quanto tempo foi, mas foi mais de 5 com certeza que eu era o único fabricante desse tipo de prótese. E eu acredito que agora, para os próximos anos, assim, eu tenho muita vontade, eu gosto muito dessa parte de inovação. Até uma coisa que eu estou conversando com o Thomas aqui, eu falo brincando que a gente vai criar um Ministério da Inovação, assim, que eu quero fazer um setor dentro da empresa, assim, que vai ter poucas pessoas, mas dedicadas justamente a esse tipo de coisa. Que legal. Um setor para trabalhar com inovação de produtos. Pesquisar mundo, mercados, enfim. Mercados, né? Processo. Porque tem tudo, assim. Tu tem um tempo até o produto, né? Toda empresa deveria ter essa consultoria de inovação. Pessoal, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer vocês aí por essa excelente entrevista. É muito pouco, né, o tempo aí, enfim, tem muita história para contar, por isso que a gente vai trazer vocês em outros momentos, né? Até vocês separados ali, porque Thomas tem muita coisa para trazer, Medeiros também, e 1 hora foi muito pouco. Mas a satisfação é muito grande, né? E ver a PROM do jeito que é, exportando prótese Brasil, mundo aí, ajudando vidas, né? Com tecnologia e arte, como o Thomas falou. E já tive amigos, pessoas que eu conhecia que não tinham uma vida legal, enfim, tristes, né? Porque nasceram com uma deformação e tal. E saber que a PROM tem como esse objetivo salvar vidas, curar pessoas, né? É sensacional. Está do lado do Medeiros, então, é um cara que me ajudou, que contratou, que ele é o cara que apoia a Fórmula Digital e sabe que a gente é parceiros aí.
né? Enfim, para o que der e vier. Muito feliz, conheço hoje algumas pessoas da Prom são meus amigos também, pessoas de ótimo caráter, né? Um salve aí pro João, né? Grande parceiro, ótimo vendedor, me inspiro nele também. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Thomas, muito obrigado, Medeiros. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado, até. E você aí pode assistir o nosso vídeo em todas as nossas plataformas digitais, Spotify, Deezer, mas também esse vídeo será veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital e 11 da NET e em todas as nossas plataformas digitais. É isso aí, obrigado, até mais.